mais informações ao vivo para você. Vamos lá para Brasília. O Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, decidiu pelo arquivamento de processos contra juízes da Operação Lava Jato. O Henrique Carmo tem informações a respeito disso para a gente. O que o juiz alegou, Henrique? Olha, Lívia, o Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça, o Luiz Felipe Salomão, como você disse, ele decidiu pelo arquivamento de parte dos processos contra a juíza Gabriela Hart e também o juiz Eduardo Apio, da 13ª Vara de Curitiba, que participaram ali do processo da Operação Lava Jato. Os pedidos de reclamação contra esses juízes que foram arquivados se referiam a uma suposta quebra de sigilo do juiz Eduardo Apio e também de atuações abusivas da juíza Gabriela Hart. Segundo o corregedor, ele disse que nesses casos, não foi possível confirmar uma falta funcional dos dois juízes e, por isso, optou pelo arquivamento de parte desses processos. O CNJ também arquivou uma acusação contra o juiz Eduardo Apio de atuação política partidária. Ambos os juízes ainda estão respondendo em outros processos dentro do Conselho Nacional de Justiça, outras denúncias que foram feitas dentro da corte. A Gabriela Hart, por exemplo, é alvo de outros 6 processos, um deles sobre a criação de uma fundação para receber dinheiro oriundos de multas da Operação Lava Jato. Já Eduardo Apio, ele também ainda é acusado em uma suposta escuta ilegal na cela do ex-doleiro Alberto Youssef durante os processos da operação. Essas reclamações foram impetradas no Conselho Nacional de Justiça, partiram de parlamentares, parlamentares e também coligações políticas que fizeram essas reclamações. Então, parte desses processos seguem arquivados por conta do Corregedor Nacional e outros processos ainda seguem correndo e a gente continua acompanhando. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Henrique Carmo. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade a respeito disso. Zé, a Lava Jato sobrevive, né? Com algumas derrotas em alguns momentos, com algumas vitórias, como nesse caso dessa decisão do Corregedor Nacional de Justiça. Há muitos processos ainda em análise, investigações que ainda estão acontecendo. Durante muitos e muitos anos ainda falaremos de Lava Jato e deve ser um assunto ainda muito corrente no Congresso Nacional, me imagino. Sim, é uma luta ali da política contra o jurídico. A Lava Jato foi um grande movimento, talvez o maior movimento na área jurídica do Brasil. Os historiadores vão mostrar no futuro, vão dar a versão do que aconteceu ali em Curitiba. Foi um momento em que o corruptor, a mão que paga, que compra os lacaios políticos no Congresso Nacional e na Esplanada, também sofreu consequência. O senador Pedro Simon, ex-senador do Rio Grande do Sul, tentou de todas as formas investigar as empreiteiras, a famosa CPI das empreiteiras. Nunca conseguiu. Não é por acaso. É que essas empresas tinham controles remotos dos deputados e senadores do Congresso Nacional. E a Lava Jato não, foi diretamente à fonte. Colocou na cadeia grandes empresários e os compradores dos bandidos no Congresso e na Esplanada. Mas aí houve a reação da política. Era comum aqui líderes falarem em criminalização da política e questionavam adversários. E aí, vamos deixar a política ser criminalizada? E aí o que aconteceu? A política ganhou. Foram aprovados projetos como de abuso de autoridade e também uma ação política nos tribunais acabou esvaziando a Lava Jato e mais, tornando réus os juízes da Lava Jato e colocando em dificuldades ali profissionais da área da Polícia Federal, da Receita Federal, né? E todos que acompanharam essa grande operação chamada Lava Jato. Ela deixa marcas que não serão levadas pela política. E ainda assim, existem processos em andamento, ainda que tímidos e temerosos. Fez bem o corregedor liberar os juízes da Lava Jato, assim como o Conselho de Justiça retornou os desembargadores que atuaram nesse processo que vai ficar na memória de todos.